Fala galera, mais um Contra aqui no canal, e dessa vez vou comparar as duas eras mais vitoriosas da história do Real Madrid. Então vou selecionar os melhores jogadores do time pentacampeão seguido da Liga dos Campeões, liderado ali principalmente por Di Stéfano, mas que tinha também Puskás, Coppá, Didi e tantos outros craques. Com o Real Madrid de Cristiano Ronaldo, que foi tetracampeão ali entre 2014 e 2018. E que tinha não só Cristiano Ronaldo, como também Sérgio Ramos, Casillas, Benzema, Modric, Toni Kroos. Enfim, muitos jogadores de qualidade e vamos ver quem leva a melhor. No gol, Rogério Domínguez contra Iker Casillas. Vou falar aqui primeiro de Rogério Domínguez, que era um goleiro argentino, revelado no River Plate, mas que jogou também no Racing, no Vélez, jogou até no Flamengo, mas que brilhou principalmente com a camisa do Real Madrid. E um goleiro que era extremamente seguro e principalmente com uma saída na bola aérea impecável. Foi 3 vezes campeão da Champions pelo Real Madrid e jogou ali entre 57 e 62. Contra Iker Casillas, um dos goleiros mais vitoriosos da história, capitão no Real Madrid, capitão na seleção espanhola, um dos maiores goleiros da sua geração e também da história. Aqui não tem muita discussão, né? Aqui é Casillas. Indo para a zaga, Marquitos contra Sérgio Ramos. Marquitos, um zagueiro espanhol, uma lenda do Real Madrid, jogou lá por quase 10 anos, de 54 até 62, 5 vezes campeão da Champions, 6 vezes campeão do Campeonato Espanhol. E se você está achando que esse nome é um pouco familiar, o nome dele era Marcos Alonso. Sim, ele é o avô do lateral esquerdo, que jogou no Chelsea, que jogou no Barcelona, que jogou na seleção espanhola. Contra Sérgio Ramos, que vai ser o voto nessa disputa, obviamente. Um zagueiro extremamente técnico, um dos jogadores mais líderes que eu já vi em campo. Aquele cara que quando não estava no time, o time se perdia, o Real Madrid se perdia sem ele. Um cara que vai ser muito lembrado ali pelos gols decisivos que fez pelo Real Madrid. Mas enfim, um dos maiores da história na sua posição também. E a próxima disputa na zaga, José Santamaría contra Pepe. Santamaría, um zagueiro uruguaio, um dos maiores zagueiros da história do futebol, 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, titular absoluto e o grande pilar, o grande líder da defesa do Real Madrid nesses anos da década de 50. Só jogou em 2 times, no Nacional do Uruguai e no Real Madrid. Jogou pela seleção uruguaia, inclusive deveria ter sido campeão em 50, foi convocado para a Copa, mas o Nacional não liberou ele para a Copa do Mundo. E depois se naturalizou espanhol, inclusive jogou contra o Brasil na Copa de 62, jogando pela Espanha. Naquela Copa que inclusive a Espanha naturalizou vários jogadores para jogar pela sua seleção. Naturalizou Santamaría, naturalizou nomes que eu ainda vou falar, né? Como Di Stéfano, Puskás, enfim, os caras montaram um timaço e acabou que não passaram da fase de grupo. Mas enfim, sobre Santamaría, foi muito provavelmente o que era um Sérgio Ramos hoje em dia. Foi o grande zagueiro ali durante anos e anos e anos do futebol europeu. Contra Pepe, que era um grande zagueiro, poderia ter sido um zagueiro ainda maior se tivesse a cabeça no lugar, se não fosse um cara tão pavio curto, um cara que não dava para você confiar. Pepe era um zagueiro espetacular, era um zagueiro com uma força física absurda, um zagueiro que se posicionava bem, que desarmava bem, que tinha velocidade, só que você não sabia o jogo que ele ia ser expulso. E aí foi expulso na Copa por Portugal, foi expulso pelo Real Madrid em Liga dos Campeões, então era um cara que, vez ou outra, podia te comprometer o time inteiro. Então, assim, aqui não tem muita dúvida, é Santamaría, mas Pepe fica aqui esse adendo, né? No final da carreira, quando ele colocou a cabeça no lugar, já ali com quase 40 anos, o cara virou um zagueiro espetacular. Mais ainda do que era quando era jovem. Então, pra você ver a importância ali da cabeça, do mental no futebol. Como diria Pirlo, o futebol é jogado com a cabeça e não com os pés. Próxima disputa, Pachín contra Dani Carvajal. Pachín, um jogador espanhol que defendeu o Real Madrid de 59 a 68, 2 vezes campeão da Liga dos Campeões, 218 partidas pelo Real Madrid, mas não tem muito mais a se falar sobre ele. Era um defensor, jogava às vezes de lateral direito, às vezes de zagueiro, mas um jogador que não teve lá tanto destaque assim. Contra Carvajal, que foi um dos melhores laterais direitos dessa última geração, um lateral extremamente seguro, completo,
defendia muito bem, atacava muito bem, tinha técnica, tinha uma certa liderança também, então aqui uma disputa aqui para mim bem desnivelada. Aqui é Carvajal. E na lateral esquerda, José Maria Zarga contra Marcelo. Zarga não era um lateral esquerdo, era um defensor, jogava ali mais de volante. Foi capitão do Real Madrid nas Champions de 59 e 60, um jogador muito líder em campo e um jogador histórico do Real. Só jogou por lá a carreira inteira, de 51 até 62, 5 vezes campeão da Liga dos Campeões, 6 vezes campeão espanhol, campeão da Copa do Generalíssimo na época, né? Campeão mundial contra o Peñarol, que era um timaço. Enfim, um grande símbolo do Real Madrid, mas Marcelo era mais jogador como um todo. Um grandíssimo lateral esquerdo, um craque com a bola no pé. Era fenômeno, mas na defesa comprometia demais. Para mim era um lateral extremamente desequilibrado. Era um cara ali que poderia jogar de meio campo, de camisa 10 em qualquer time ali, mas que na defesa era ridículo. Era aquele cara que você não podia nem falar que ele era fraco na marcação. Às vezes ele nem tentava. Parecia até que era sacanagem. Marcelo assim às vezes dava raiva quando se via ele marcar. Ele ficava marcando a distância dos atacantes. Enfim, mas aqui nessa disputa ele vence. Indo aqui para o meu campo, um duelo de elegância, de classe, dois craques da posição. Didi contra Toni Kroos. Didi, o príncipe etíope, foi sacaneado ali no Real Madrid, não teve tantas chances assim, jogou pouco tempo por lá, mas mesmo assim foi campeão da Liga dos Campeões pelo Real Madrid em 59, em 60, mas não teve o destaque, não teve o sucesso que ele poderia ter tido no Real. Faria o Real Madrid jogar ainda mais bonito do que já jogava. Didi, eu costumo dizer que ele foi o Zidane dos anos 50. O cara era uma elegância absurda, o cara era um domínio de meio campo assim, magistral, era maestro, assim como faz um Toni Kroos hoje em dia, como fazia um Zidane, só que para mim ainda com mais categoria que esses caras, porque dava mais assistências e fazia mais gols. Não em números, eu sei, geração só fez score, eu sei que, ai, mas olha os números de não sei o que. O número em si não explica muita coisa. Você tem que contextualizar o número. Você não pode simplesmente vomitar o número e dizer que esse aqui tinha mais qualidade de passe porque deu mais assistência. Então você acha, por exemplo, que De Bruyne tinha mais qualidade de passe que Zico. Se você for olhar as assistências, provavelmente De Bruyne está na frente. E é ridículo tu fazer uma comparação dessa. Ou, por exemplo, você falar que Haaland tinha mais qualidade para fazer gol do que Ronaldo Fenômeno. E ele vai trucidar os gols de Ronaldo Fenômeno. Ele vai dobrar os gols de Ronaldo Fenômeno. Por isso ele tem mais qualidade, ele sabe fazer gols mais que o Ronaldo Fenômeno? Não sabe. Então, assim, bora colocar um número importante e tal, mas não coloque um número como o alicerce, o argumento principal, porque não é. Enfim, já falei aqui muito sobre Didi. E Toni Kroos, como falei, também era um jogador que era maestro do meio campo, qualidade técnica absurda, cara que não errava passe, né? Os caras ficavam faziam piada que ele só passava pro lado, mas enfim, não era isso, não. O cara sabe que não era só isso, Toni Kroos. Mas, para mim, Didi tinha todas as qualidades que Toni Kroos tinha e tinha qualidades que ele não tinha. Por exemplo, na hora de chegar para fazer um gol, na hora de dar assistências mais geniais, um passe mais diferente. Enfim, para mim Didi era consideravelmente mais jogador, que não tenho nenhuma dúvida em escolher aqui nesse voto. Próximo duelo, Luiz Del Sol contra Luka Modric. Luiz Del Sol era um meio-campista completo, um cara que era muito habilidoso, que era forte na marcação. Enfim, era um cara ali muito moderno até para aquela época, parecido até com o futebol de Modric, não é? Jogou no Real Madrid de 60 a 62, depois foi jogar na Juventus e também ficou durante muitos anos na seleção espanhola. Era um dos craques da seleção espanhola. Contra Modric, que foi o principal jogador croata de sua geração, um jogador histórico do Real Madrid, um cara que dominava o meio campo, um cara que tinha um pulmão ali, que corria o jogo inteiro e com uma qualidade absurda, uma inteligência absurda.
Aí é aquela coisa, você vai para os números, mas os números não tinha tanto. Sim, não tinha. Você vai ver lá, não tinha tantos gols, não tinha tantas assistências. Caralho, veja o jogo, veja a diferença que o cara fazia no jogo. Cara, é assim que você assiste futebol. Você não assiste futebol vendo uma planilha e anotando tantas e tantas vezes que você vê num jogo em que o cara vai lá, o cara não tá jogando porra nenhuma. Tipo um dos últimos jogos que eu vi de Mbappé no Real Madrid. Não jogou bem, não jogou bem. Terminou o jogo com um gol e uma assistência. Naquele jogo que ele até saiu lesionado. O Mbappé não tava jogando porra nenhuma. Aí você vai ver lá o número, o cara fez um gol e deu uma assistência. Porra, jogou pra caralho. Não, várias e várias vezes ele jogou melhor que aquilo ali, não fez gol nem deu assistência. Caralho, não é assim que se assiste futebol, velho. Puta que pariu. Cara, o número muitas vezes é uma mentira. É uma mentira do que foi o jogo. Enfim, mas nessa disputa aqui, Modric vence. Era mais jogador. E o último duelo aqui do meio campo, os meio atacantes, né? Alfredo Di Stéfano contra Ángel Di Maria. Duelo de argentinos. Di Stéfano disputa ali com Cristiano Ronaldo para ser a maior lenda da história do Real Madrid. Um cara que era um craque, um gênio, um jogador completo. Podia jogar de meio campo, podia jogar de centroavante, podia jogar de segundo atacante, enfim. Jogava em tudo que era função. Um cara que infelizmente ele não teve tantas chances de brilhar pela seleção argentina. Né? Não tinha uma geração tão forte também. Aquela geração dos anos 40, né, que foi um pouco antes da geração dele, não teve chance de jogar as Copas, né, por conta da Segunda Guerra Mundial. Mas que no Real Madrid o cara fazia chover. Jogou aquelas 5 finais da Liga dos Campeões pelo Real Madrid, fez gol em todas as finais. 7 gols em finais de Champions. 7 gols em finais. Aí você fala, mas você tá criticando os números. Peraí, eu tô falando de gols em finais. Por mais que você fale, mas eram jogos. Não. Peraí, cara. Se vale pra Cristiano Ronaldo e pra Messi, quando o cara fala, porra, o cara foi lá e decidiu na final. Sim, mas conheça a história dos outros caras que também fizeram isso. Entendeu? Você tem que conhecer a história para entender o quão foda é ou não um feito. Então você tem que ver, porra, Cristiano Ronaldo é foda, tal, fez isso e isso. Porra, mas conheça a história de Stefano. Não simplesmente fale, não, Cristiano Ronaldo superou isso e aquilo. Enfim, vai ter aqui o slide para discutir exatamente isso, de Stefano contra Cristiano Ronaldo. Di Maria, um cara que era craque, cara assim, perigosíssimo, inteligentíssimo, uma habilidade absurda, liso, e que crescia em decisão. Em decisão, Di Maria virava uma coisa que ele não era. Na Argentina decidiu todas as finais ali pela Argentina ele decidiu. No Real Madrid, a única final que jogou importante, que foi a Champions de 2014, ele foi o melhor jogador em campo. Mas não fez gol, não deu assistência. Foda-se, ele foi o melhor jogador naquela partida. Meu irmão, ele pegava a bola, o Atlético não tomava a bola dele. Ele só ia parar dentro do gol todo lance. Os caras não acharam ele naquela final. E isso que era o Atlético de Madrid. Um time com uma marcação surreal. Mas enfim, essa disputa aqui não tem como, né? Que é de Stefano. Indo aqui pro ataque. Duelo aqui dos caras ali jogando mais pela direita. Copa contra Gareth Bale. Copa foi um craque, um gênio francês. Fazia dupla ali com Fontaine na seleção da França, que perdeu para o Brasil de Pelé em 58. Venceu inclusive a bola de ouro naquele ano, enfim, mas um jogador genial, um craque. Contra Bale, que era um monstro de jogador, um excelente jogador, mas que não era um craque. Então aqui um voto bem fácil. Nós estamos falando de um gênio contra um excelente jogador, um jogador ali muito eficiente. Aqui não tem como. Duelo da ponta esquerda, Paco Gento contra Cristiano Ronaldo. Aqui, pelo amor de Deus, né? Aqui é Cristiano Ronaldo. Gento foi um grande jogador do Real Madrid, campeão 6 vezes da Liga dos Campeões pelo Real, né? Um cara que tinha uma velocidade absurda para a época e inclusive para hoje em dia. Era um cara que fazia uma velocidade que poucos caras teriam hoje. Um jogador habilidosíssimo, decisivo também pelo Real Madrid. E, enfim, é isso. Mas não dá para comparar com o Cristiano Ronaldo, aqui nós estamos falando de outro nível de jogador, né? E o último duelo dos centroavantes, Ferenc Puskás contra Karim Benzema. Puskás, o maior jogador da história da Hungria, cara que era um goleador absurdo, média aí de um gol por jogo,
assim, a carreira inteira. Mais de 1000 gols para os Enzos que não ficam nessa putaria de ai não, os gols oficiais, não oficiais. Amistoso naquela época não é o que era hoje. Não é o que era hoje. Isso é anacronismo, isso é burrice, isso é coisa de quem não entende da história, que não sabe analisar um contexto. Não sabe analisar porra nenhuma. Mas enfim, quer falar alguma coisa. Puskás foi um gênio, foi um craque, um dos maiores jogadores da história do futebol. Para mim não foi superior ali a Di Stefano, acho que Di Stefano era levemente mais jogador do que ele, era mais completo do que ele. Mas enfim, Puskás aqui dispensa apresentações e o voto é nele, né? Contra Benzema, que era craque. Benzema era craque, Benzema jogava muito. Frio, matador, extremamente técnico, extremamente inteligente, um cara que abria muito ali espaço para Cristiano Ronaldo fazer os gols, um cara ali que tinha uma movimentação que facilitava muito a vida de Cristiano Ronaldo. Cara, os caras ali não viam isso, mas Benzema era muito importante no Real Madrid, mesmo não fazendo muitos gols, mesmo não brilhando tanto, mas era um jogador ali importantíssimo pro time. Enfim, essas foram as disputas e agora a grande questão: quem é maior, Di Stefano ou Cristiano Ronaldo? E eu coloquei aqui alguns critérios, né, para poder escolher, e não vou considerar apenas o que fez pelo Real Madrid, mas sim na carreira como um todo, quem está acima ali na história do futebol. Na qualidade, e na qualidade aqui eu acho bem nivelado, não era o mesmo estilo de jogador. Di Stefano talvez fosse mais craque, aliás, certamente era mais craque, era um cara ali que poderia jogar como camisa 10 do time, coisa que Cristiano Ronaldo não poderia fazer, mas era um cara que tinha mais. Cristiano Ronaldo era um cara que tinha mais força, era um cara que tinha mais chegada, que tinha mais presença de área. Então eram jogadores de estilos diferentes, mas ambos completos. Então ali para mim eu dou um empate técnico nesse critério. Nas conquistas, pelo Real Madrid é bem nivelado, mas considerando o todo, Cristiano Ronaldo, o que ele fez por Portugal foi uma coisa surreal. Surreal, um time que uma seleção que nunca tinha ganhado um título, o cara foi lá e foi bicampeão da Nations League, campeão europeu, então, enfim, levou Portugal a todas as copas ali que ele pôde levar, né? Então aqui pra mim, nesse critério, é Cristiano Ronaldo. Na dominância em sua época, Cristiano Ronaldo foi o grande jogador de sua era, junto com Messi, e Di Stefano ele talvez tenha sido o grande craque do mundo antes de Pelé. Então eu acho que Di Stefano teve uma dominância mais isolada. Tinha ali Di Stefano, claro, tinha Puskás, tinha ali alguns grandes jogadores também, obviamente, mas eu acho que Di Stefano estava acima ali de todos esses caras. Cristiano Ronaldo ele estava ali empatado ali com o Messi, uns consideravam melhor, pior, mas acho que a dominância dele não foi tão grande quanto a de Di Stefano na sua época. E por último, decisão. Quem ali brilhava na final e, como eu falei, Cristiano Ronaldo era um cara que era um monstro para decidir, um cara que ali na final ele crescia. No jogo grande o cara fazia ali o dar em mim, porra, jogue em mim que eu decido essa porra. O cara do calma, calma, né? Mas Di Stefano também foi um monstro nesse quesito. Como eu falei, fez gol em todas as finais de Liga dos Campeões pelo Real, que o Real foi campeão ali, daquelas 5 finais. Depois ainda jogou outras 2 finais, aí não fez gol, mas porra, o cara decidiu todos os títulos. Assim como Cristiano Ronaldo, mas não decidiu todas as finais, né? No caso Cristiano Ronaldo. Mas enfim, aqui considero também um empate técnico. Eram dois caras ali que nesse quesito não deixavam a desejar. E considerando os dois ali, e considerando a carreira como um todo, considerando os jogadores que eram, os títulos, considerando tudo, pra mim Cristiano Ronaldo superou Di Stefano. Ele está acima na história do futebol. Mas assim, não é nenhum absurdo achar que foi Di Stefano, é um duelo assim nivelado muito por cima. Ah, e Enzo, eu coloquei quem é maior, mas entenda uma coisa, maior e melhor são a mesma coisa. A qualidade de um jogador, mais os títulos, os jogos que ele decidiu, fazem parte do que ele é. Di Stefano não seria quem é sem os títulos que decidiu. Cristiano não seria quem é sem os jogos grandes que decidiu, sem os títulos que conquistou. Não existe, não tem como você separar
uma coisa da outra e dizer, não, eu estou olhando só para a qualidade, só para quem é melhor e esse aqui é melhor, mas não é maior, mas isso é, essa separação de critérios é me engana que eu gosto, que só cola com quem não tem um mínimo de pensamento próprio. Então, como eu sempre falo, vocês não vão ver a lista dos maiores centroavantes da história. Você não vê ninguém colocando Vavá. Não vê. O cara foi bicampeão da Copa do Mundo, fez gol nas 2 finais, artilheiro de Copa. Tu quer coisa maior do que essa, seguindo esse critério de quem, como quem você só vai contar os títulos e os feitos do cara e pronto, vai colocar ali, maior. Não, ninguém faz esse tipo de coisa. Você analisa o todo. E esse é o jeito certo de analisar. Porque o cara não tem culpa de ter decidido, de ter... Cara, aí é muito bom. É muito bom você dizer, não, eu tinha qualidade, eu não decidi porque eu não quis. É muito conveniente isso, né? Enfim, eu vou bater nesse termo aviadado do caralho até vocês caírem na real dessa porra e deixarem de tomar isso aí como uma verdade universal na hora de comparar os jogadores. Porque não, não é a forma correta de comparar os jogadores. É uma forma covarde, é uma forma tendenciosa, é uma forma burra de analisar. Enfim, dito isso, resultado final da comparação: Cacilhas no gol, Sérgio Ramos e Santa Maria na zaga, Carvajal e Marcelo nas laterais, meio campo com Didi, Luka Modric, Di Stéfano e Copa, e no ataque Puskás e Cristiano Ronaldo. Cara, que time espetacular. Acho que aqui dos mano a manos que eu fiz, talvez seja o melhor time aqui, o melhor resultado possível. E é um 6-5 para o Real Madrid de Cristiano Ronaldo. E é isso, galera. Esse foi o vídeo. Digam aí se vocês concordam, discordam, se vocês também pensam como eu, dessa nomenclatura de maior e melhor, que se pensam que é uma frescura do caralho, uma covardia do caralho, um jeito burro de analisar. Cara, enfim, é o que eu penso sobre essa porra. E não era assim, é uma modinha que foi inventada por esses caras da TNT e que tomaram como verdade. E tipo, eu fico vendo essa porra e falo, caralho, os caras não tem vergonha de falar uma porra dessa não, bicho. Os caras não tem vergonha de falar uma porra dessa. Enfim, galera. É isso. Esse foi o vídeo e até a próxima. Valeu.